Olá, eu sou a Juliana Luzil Eu sou a Sônia Nunes. e nós estamos aqui em mais um episódio do Balaio de Pandora, um canal que te convida, que nos convida a refletir, a questionar, a dialogar, a sentir e a transformar o que sentimos e o que acontece aqui no nosso dia a dia, na nossa rotina. E hoje nós temos quem, Sônia? Uma convidada especial, a doutora Dagmar Ramos. Doutora Dagmar, gratidão pela sua presença aqui no nosso balaio. A doutora Dagmar é médica homeopata, psiquiatra, psicoterapeuta e é consteladora. Nós vamos falar hoje sobre constelação familiar. Exatamente. E antes de entrar nessa conversa em si, vou só completar aqui, tá, Sô? Porque como autora eu também acho muito legal quando fala de livros. A doutora Dagmar também é autora de um livro chamado Constelações Familiares na Medicina, É né? verdade. Uhum. Então vamos lá, doutora Dagmar, é possível dizer o que é uma constelação sistêmica? Primeiro, boa noite, Juliana, boa noite, Sônia, obrigada pelo convite. Eu assisti um dos episódios aí do trabalho de vocês, achei muito legal Ai, que e bom. é um prazer, uma honra para mim estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Então, meninas, as constelações começaram a partir de estudos, reflexões e práticas no campo da psicoterapia, na Alemanha, no final dos anos 70, começo dos anos 80, então já tem um bom tempo, né? E esse que é considerado o pai das constelações, o criador das constelações familiares, que é Bert Hellinger. Bert Hellinger, ele era, não é, um estudioso da psique humana, mas antes ele foi um filósofo, educador, um padre católico. Durante cerca de 16 anos ele coordenou trabalhos da igreja Hum. ali na África do Sul, não é? E depois ele acaba deixando a igreja, segundo ele, a partir de um profundo trabalho terapêutico, principalmente com a Gestalt terapia, interessante. São todas escolas que influenciaram muito Bert Hellinger. E Uhum. ele, então, decide voltar para a Alemanha e aprofundar o estudo da psicologia humana, né? Então, ele se dedica a estudar a psicanálise. Dizem que ele era realmente um dos maiores conhecedores da obra de Freud. Ele estudou a fundo a obra de Freud. E uma característica de Bert Hellinger é que não só ele estudava, mas ele vivenciava, ele se colocava, ele se trabalhou muito, não é? Então, ele foi um período para os Estados Unidos para se colocar numa condição de analisando, né, da análise junguiana e freudiana também. Também ele esteve um período estudando com um grupo na Áustria. Ele ia atrás, ele buscava esse conhecimento. Ele também diz em algumas entrevistas, não é, que ele conheceu, obviamente, que aquela época era a época do surgimento também do psicodrama de Moreno. Hum. Até os estudiosos aí do psicodrama e que conhecem também as constelações, eles dizem que por muito pouco
Moreno não foi o criador das constelações, não sei. Mas eram escolas dentro do campo da psicologia que estavam emergindo e Bert Uhum, Hellinger participava de toda essa discussão, né? uhum, E trabalhos de terapia familiar, não é? Nessa época já começou a existir em Heidelberg a escola de terapia familiar sistêmica de Heidelberg, e um dos criadores dessa escola, inclusive, que é Gunther Weber, foi depois de alguns anos convencido da verdade e da beleza daquele trabalho que Bert Hellinger estava iniciando, não é? E acaba sendo também um dos maiores consteladores e defensores das constelações de todo o mundo, um psiquiatra, professor da Universidade de Heidelberg, Gunther Weber. Então, dizem que Bert Hellinger, num desses trabalhos de dinâmicas de família, dinâmicas de grupo, ele colocando ali representantes, não é? Porque esse método já existia. Existem aqueles que dizem que Virginia Satir, com sua escultura familiar, né, influenciou Bert Hellinger, outros discordam, acho que não foi tanto grande a influência dela, enfim. O que a gente sabe é que Bert Hellinger percebeu aquele fenômeno que um representante de alguém daquele sistema familiar que estava sendo estudado, de repente passa a captar informações e verbalizar questões que não haviam sido ditas ainda. Então, uhum. ele conversa com o cliente que estava ali, o paciente, e pergunta: faz sentido isso que o representante aqui do seu pai ou do seu avô está dizendo? E a pessoa diz: sim, isso é um grande segredo da minha família, mas faz sentido. E a partir daí, Bert Hellinger começou a perceber que ali havia um fenômeno, não é? Esse fenômeno que é a base, né, do método da constelação. É Uhum. um método fenomenológico onde pessoas se conectam com aquele campo de informação, que eu acho que é o termo, digamos, que eu considero mais próximo do que aquilo ali, né? Um campo de informação, não é? Que qualquer pessoa sensível pode entrar nessa sintonia enfim. Então aí nascem as constelações, obviamente que Bert Hellinger trazia todo o seu conhecimento da psicanálise, também tem uma influência grande a sua origem cristã, não é? Então, ele fala muito das ordens do amor, dos sistemas, essa Uhum. visão mais sistêmica também, que está ali na origem desse trabalho. E ele foi, então, reunindo pessoas, reunindo grupos, e, de repente, aquele método estava sistematizado, né? Ele demorou muito tempo para divulgar mais, ou mesmo para escrever sobre o método. Uma das pessoas que o influenciou a escrever foi o próprio Gunther Weber, né? E que era já um escritor e também tinha uma editora importante e que até hoje existe, né, na Alemanha. Enfim, então, esse é o trabalho, ele foi criado. Então, ele é um método, não é, de abordagem do inconsciente, também a partir desse estudo e desse método, outras teorias puderam ser confirmadas com mais precisão. A teoria, por exemplo, das lealdades invisíveis, que já havia sido estudada, sistematizada antes. Você tem grandes nomes da própria psiquiatria, Nadi, por exemplo, né, que estudou sobre as lealdades invisíveis, um psicoterapeuta, é, ele é húngaro, né, americano, se eu não me engano, e ele estudou muito sobre as lealdades invisíveis, e as constelações foram comprovando, então, a ideia dos emaranhamentos sistêmicos, dos vínculos invisíveis, da repetição de padrão, dos traumas transgeracionais, e, enfim, é, esse método ele foi trazendo tantas, digamos assim, confirmações, Uhum. à medida que ele ia sendo
testado e que se expandia, ele foi encantando multidões, né? Encantando Uhum. multidões e trazendo assim uma noção de uma compreensão do ser humano dentro desse contexto sistêmico e também caminhos de solução, né? A constelação ela é muito interessante porque ela traz caminhos de solução para vários problemas. Bert Hellinger começou a atender pessoas com sintomas, com doenças, e aí uma nova dimensão da medicina se abre com as constelações, a meu ver, né? Uhum. E então foi assim, eu quando conheci Bert Hellinger foi no início dos anos 2000, logo que ele veio ao Brasil pela primeira vez, eu ouvi falar, nessa época eu morava em São Paulo, hoje eu moro em Goiânia, e eu já era uma médica, é, a minha primeira especialidade foi na medicina social, que eu fiz aí em São Paulo, na USP. Depois eu me formei em homeopatia, ali pela a Escola Paulista de Homeopatia, e fui também aluna e me formei uma psicoterapeuta transpessoal pela escola da DEP, a Dinâmica Energética do Psiquismo, que talvez vocês conheçam, da Teda Basso e da Ida Postulnik. Foram 5 anos de estudo nessa escola. Quando eu terminei a escola da DEP, foi quando eu conheci Bert Hellinger. E não só eu, inúmeras outras pessoas que haviam feito essa formação sentiram uma similitude muito grande. Foi uma coisa incrível, porque a gente já estudava sobre o método fenomenológico, a gente estudava Uhum. Ken Wilber, né, com os níveis de consciência, a gente estudava a Roberta Sadioli, com toda a sua psicossíntese, e também os trabalhos corporais, a ideia do campo, não é? O Franz Rupert, não, veio depois, o Rupert Sheldrake, não é? Que desenvolveu essa teoria, um dos que desenvolveu a teoria dos campos mórficos, campos morfogenéticos. A gente estudou todos esses autores na formação da DEP. Então, quando o Bert Helling chegou com esse método, a gente falou: ah, isso aqui é a nossa praia, a gente já estava, é como se a gente tivesse preparado, tanto que Uhum. muitos consteladores hoje no Brasil, aqueles que começaram o trabalho, muitos vieram dessa escola da DEP, né? E deram para as constelações no Brasil, a meu ver, uma característica própria, que chama a atenção dos alemães, né? E eu fui aluna do Gunther Weber, na segunda turma de formação de brasileiros aqui, que eles vieram para fazer essa formação. Nessa época, eles eram muito ligados, faziam parte de toda essa equipe do Bert Hellinger, né? Uhum. E depois houve uma separação. Mas o Gunther Weber foi meu professor e eu muito encantada com aquele trabalho, e também já estava me formando também na psiquiatria. Enfim, nós tivemos uma identidade muito grande e ele me convidou para coordenar o primeiro estudo, uma equipe brasileira do primeiro estudo multicêntrico sobre sintomas, doenças e constelações, né? Esse estudo começou ali nos anos 2005, 2006, e eu coordenava uma equipe do Brasil, eram 7 países, e a gente, então, escolheu algumas doenças e sintomas que nós já estávamos percebendo que tinham um bom resultado, uma boa evolução a partir de uma constelação, que era, por exemplo, fibromialgia, doença de Crohn, enxaquecas, insônia, principalmente aquela insônia do meio da noite, infertilidade sem causa orgânica. Foram principalmente essas 5 condições, sintomas, doenças, que tanto no Brasil como em outros países a gente já percebia que tinham um resultado interessante com as constelações, e nós então formamos, foi organizado esse estudo. E a equipe que eu coordenei, a gente se dedicou a estudar casos de fibromialgia, doença de Crohn e insônia. Nós estudamos esses 3 casos. E a gente se reunia, então, na Alemanha,
uma vez por ano, e esses atendimentos passavam por uma entrevista semi-estruturada antes, a constelação, uma entrevista depois, e, se necessário, uma nova constelação um ano depois. Foi um trabalho assim árduo. A gente, né, atendia essas pessoas, todo um padrão de atendimento que a gente combinou entre nós, que começava entre um representante para a pessoa e um representante para o sintoma ou a doença. Então, sempre começávamos assim. E nos reuníamos, então, para avaliar. Passávamos esses vídeos todos para o inglês, com legendas, etc. E nessas reuniões que aconteciam na Alemanha, a gente foi aprofundando o estudo. Um estudo que, a princípio, seria para perceber realmente que dinâmicas eram mais frequentes em alguns tipos de doença, acabou que nós percebemos que o mais significativo não era nem tanto pontuar do tipo assim, fibromialgia igual movimento interrompido em direção ao pai, que é uma dinâmica que apareceu em quase todos os casos, de fibromialgia que a gente estudou. Mas nem todos tinham essa dinâmica, alguns tinham outro tipo de dinâmica. E a gente percebeu que o grande benefício da nós meio que no começo a gente deu uma mudança um pouquinho no mote da pesquisa, né? E a gente resolveu aprofundar na dinâmica da constelação. Que orientação a gente daria, então, para os próximos alunos formandos em constelação de como conduzir uma constelação de sintoma e doença? Que tipo de ritual, de início seria interessante e o que não fazer, o que fazer, como lidar com a questão de sintoma e doença. Foi por aí que a pesquisa foi se desenvolvendo, não é? E então, com isso, eu fiquei muito vinculada a esse trabalho. Mas eu nunca deixei de ser uma médica homeopata e mesmo psiquiatra e psicoterapeuta, mas eu integrei as Sim. constelações, não tem como não integrá-las, né, na minha prática. Então, não sei se eu respondi a pergunta de vocês. Não, Nossa, respondeu deu uma sim. aula para a gente aqui, né? Exatamente. Eu estou adorando. E eu fiquei assim com os olhinhos brilhando a respeito da constelação, né? A doutora Dagmar está mostrando que a constelação ela traz todo o histórico do indivíduo com relação às emoções, que a gente já sabia, mas também a doenças físicas, né? Sim. E na verdade, a medicina já vem assim aprofundando e estudando muito, né? Você pega doenças tipo o câncer, não é? Ninguém hoje duvida que uma das causas, não é, do câncer é eventos traumáticos no seu sistema familiar, não é? O caráter familiar de alguns cânceres é muito estudado, como o câncer de mama, né, de intestino, e, essa vinculação das pessoas naquele sistema familiar também é muito estudado, né? Sim. Então, por que que numa determinada família algumas pessoas desenvolvem essa doença ou esse câncer e outras não? Não é? E aí você vai olhar, vai estudar, vai ver que tem toda uma influência de como a pessoa se comporta, como ela lida com a vida, como é o seu emocional, não é? Valores que são importantes, por exemplo, a questão mesmo da espiritualidade, isso é um fator que, que a oncologia não despreza absolutamente, não é? Sim. Absolutamente. Então, eu acho que a gente está vivendo esse momento que proporciona esse campo propício, esse campo mórfico, vamos dizer assim, né, para o surgimento e a sustentação de um trabalho como as constelações, mesmo que hajam críticas,
não é? Que são normais, não é? Imagina E acho que quantas. até interessantes, né, doutora Dagmar, Interessante, a crítica, é interessante. né? Eu acho muito interessante. Até porque, como todo método, mas eu acho que nas constelações a gente vive muito esse boom, né, de consteladores, né? Exatamente. E muitos sem preparo, né? Porque uma vez eu estava acompanhando, até estava estudando sobre psicossíntese, acompanhando um terapeuta italiano, e eu não sabia, mas de repente ele falou que ele também era constelador e que ele utilizava às vezes a constelação, embora o método básico do trabalho dele era a psicossíntese. Então, ele disse assim, que as constelações eram um método muito poderoso, Uhum, muito intenso e muito impactante para a pessoa, e que, em função disso, era também, havia um certo risco, um perigo desse método estar nas mãos de pessoas despreparadas do ponto de vista, da ética profissional, não é? Da ética da psicologia, não é? sim, De como sim. lidar com a pessoa são muitas coisas, né? Porque quem procura uma constelação tem exceções, mas geralmente quem vem procurando as constelações são pessoas que estão passando por sofrimentos importantes. As Sim. constelações, elas não vieram para ser um oráculo ou para resolver uma pequena coisa. É Uhum. interessante isso, o campo nem se abre, nem se forma. As constelações, pelo menos assim, na minha experiência, eu tenho quase 20 anos, né, que eu estou nesse trabalho. Na minha experiência, eu percebo assim, a procura são por sintomas impactantes, não é por doenças graves, não é doença na própria pessoa ou na família, Uhum. conflitos na relação de casal, casais que estão se separando, que não querem separar, enfim, ou querem separar de uma forma menos traumática, não é? Uhum. Então, são situações que exigem um preparo daquele que está conduzindo o trabalho. É um método também que a gente corre o sério risco de ficarmos muito nessa questão do nosso ego, né? E de eu me sentir muito importante, superior àquele paciente, que é um grande equívoco. O Bert Helling, inclusive, nunca ensinou isso, né? Até o jeito de você sentar perto do paciente, ele coloca, né? Ele diz que a gente deve colocar o nosso paciente aqui do nosso lado direito, nós ficamos à esquerda dele, porque esse lado direito aqui é um lado de mais autoridade, vamos dizer assim, né? Uhum. E nesse sentido é importante que o constelador ele sirva ao paciente, ao cliente, mas quem inclusive quem tem a força para conduzir um trabalho da constelação é o cliente. Se o cliente chega e ele não vem nem porque ele quis, a mulher obrigou, você vai, eu me separo. Entendeu? O filho que vem porque a mãe e o pai obrigaram. É meio que acontece com a psicoterapia, né? Aí Igual. não vai. A Não pessoa está vai. lá Você tem. obrigada. É claro que você pode, não é, ir criando aquele, né, e Sim, sim. trazendo aquela pessoa para o que o Bert Helling chama de uma emoção primária, né? Às vezes ele está Uhum. numa emoção secundária, você vai trazendo ele, não é? Isso É é algo possível. que é possível. Mas para Uhum. isso você tem que ter algum preparo, né? Eu acho assim que. Nossa, eu tô cheia de perguntas aqui. Tô Vamos cheia de lá, eu perguntas. falo demais, vocês vão me interrompendo aí. Então, assim, doutora Dagmar, é um método. Existem Sim, formações para que o sim, profissional possa fazer, né, inclusive se nomear um constelador. sim. É, como que eu posso encontrar bons profissionais? Tem escolas, como, por exemplo, eu quero encontrar um bom constelador. Como que eu faço para... É possível identificar?
Olha, as constelações no Brasil, elas cresceram, se expandiram, estão presentes no Brasil inteiro, e cresceram alguns institutos, não é? Que ofereciam e que oferecem formação. Então, você tem alguns institutos e normalmente essa programação ela é parecida, tem um número de horas aí em torno aí de 200 horas ou mais, com grupos de estudo, mais ou menos baseado no que a gente teve com esses alemães quando eles vieram pela primeira vez. Uhum. Eles vieram formaram 3 turmas no Brasil, né? Uhum. Então, é um curso também que passa por um caráter assim, vivencial. Não é possível formar um constelador sem que ele tenha ele próprio passado pela experiência. Então, o curso ele é muito vivencial. E eu, assim, muito por influência desse Gunther Weber, não é? Eu e mais 2 colegas, nós abrimos um instituto, que é o Instituto Brasileiro de Soluções Sistêmicas, IBS Sistêmicas. Nós Uhum. abrimos esse instituto em 2005, 2006. E esse instituto nosso, ele dá cursos. Existem Uhum. outros institutos. O nosso, no caso, nós já formamos mais de 600 consteladores no Brasil. Uhum. E no começo a gente trazia também terapeutas de fora, depois a gente foi se formando. Hoje eu sou a coordenadora, mas eu tenho já uma equipe de professores. A gente dá cursos. O penúltimo curso, que era o 15º curso, nós começamos ele presencialmente aqui em Goiânia, e depois veio a pandemia, justamente em março, né, de 2000, não foi? 2000? Veio, Foi. veio a pandemia e nós interrompemos o curso. 2020. 2020, né? 2020. 2020, Uhum. 2020. Nós interrompemos o curso e ficamos até setembro, acho que outubro, eu sem saber o que fazer. Os alunos, né, e tudo, era uma turma grande, até que eu convencida por um colega que é o Franz Ruppert, o alemão, de que era possível, e eu duvidei muito, duvidei, mas aí tinha eu estava organizando um workshop dele no Brasil, que seria para internet, seria Começou a presencial, cortar. mas nós tivemos que passá-lo para online. Ah, Acho que já voltou. A minha internet está um pouquinho mas acho que instável. já Tá. voltou, Estão me voltou. escutando agora? Sim, sim, Agora sim. Voltou, voltamos, agora voltamos. voltou. Aí vocês Então, e tiveram aí que está desenvolver online. online. Então, eu vi que era possível, sim, não é? E nós, Uhum. então, transformamos esse curso em online. Assim, o que a gente já sabe, né? Todos já sabem, é que realmente esse online é uma das boas surpresas da Covid, né? A gente foi obrigada a ir Exatamente. para esse modelo. Tivemos que E o aprender. método tivemos que aprender. E funciona muito bem. É incrível o poder, não é, de uma constelação com o pessoal online. E o Zoom tem vários mecanismos. Tem coisas, inclusive, que você não pode fazer presencialmente, e não é o foco, é muito grande, né? Enfim. Então, essa turma, ela começou presencial, terminou online, e a outra turma, que foi o nosso 16º curso, foi totalmente online, sendo que o último módulo a gente fez presencial aqui em Goiânia. E Hum. aí vieram, esse curso tinha gente do Brasil inteiro e um grupo grande da Suíça, de brasileiras que moram na Suíça, que fizeram o curso e que vieram para o workshop presencial de Goiânia. Olha que Olha que interessante. bacana. Vieram, foi em julho, dia 4 de julho, e elas conseguiram vir e foi muito, muito bom.
Então, Bacana. funciona. Doutora Dagmar, a Juliana perguntou da formação, né? É, E a pessoa que quer passar pela constelação, ela também pode fazer online, não pode? pode, ela pode fazer online. A constelação, ela começou então com Bert Hellinger num trabalho em grupo. Bert Hellinger sempre trabalhou em grupo, né? Mas uma das seguidoras de Bert Hellinger, uma das terapeutas que estiveram mais perto dele, que é a Siglinde Schneider, cujo marido Jacob Schneider é um grande constelador, é um casal de terapeutas de Munique, e ela teve um insight um dia, assim, porque ela atende muito famílias, eles são conselheiros do sistema judiciário e muitas vezes são chamados para resolver conflitos graves. E Uhum. ela pensou, gente, mas será que sempre eu vou ter que ter um grupo e tal? E aí ela na casa dela tinha ali os bonequinhos do Playmobil, que eram de filhos e netos, eu acho. E ela então começou a testar. E ela percebeu que era possível, sim, você trazer esse campo fenomenológico. Uhum. Claro que é um método um pouco diferente, é você e, né, e o cliente e os bonequinhos. Mas é incrível, ali na série Uma Nova Mulher, é muito Eles usam interessante pedra, porque né? tem um momento que ele faz uma constelação individual usando pedras que têm uma Pedras. chanfradurazinha, mostrando a direção do olhar, né? Então, a partir daí, esse método de atender individualmente, ele se espalhou, né? E você vê um campo que é muito, muito importante, cresce muito no mundo inteiro, é o das constelações organizacionais. E É. nas constelações organizacionais, você tem inúmeras abordagens. Você usa âncoras de madeira, você usa papel no chão, você usa também esses bonecos, né? E é um método hoje, muito desenvolvido, né? Eu tive num congresso há pouco tempo, assim, uns 3 anos, né? O tempo está tão esquisito, porque 3, 4 anos parece que foi ontem, né? É. E nesse congresso, era um congresso de constelações organizacionais, e tinham pessoas de vários continentes, da Rússia, da China, do Japão, dos Estados Unidos, da Europa toda. E foram apresentados muitos trabalhos. Um deles, um trabalho que tinha já gerado várias teses de mestrado, de doutorado, é um trabalho de uma equipe de consultores que trabalham com as constelações dentro da Siemens, na Hum, Alemanha, as maiores uhum. empresas do mundo, né? Sim, sim. Então, já tem muitos anos que essa equipe trabalha e, assim, as grandes decisões, as mudanças de chefia, a, o trabalho, tudo, cenário, vão lançar um produto ou uma situação ali naquele ambiente, naquele determinado departamento, para tudo eles utilizam o método das constelações Olha que interessante. organizacionais. Que Legal, Muito, interessante. muito interessante. muito legal. Então, assim, só... Mas, Juliana, só respondendo você, que eu acho que eu não respondi ainda, a pessoa quer fazer uma constelação. Hoje eu aconselharia o seguinte: ela precisa olhar o currículo do constelador, Uhum. onde que ele se formou, né? Como foi essa formação, tá certo? No Brasil tem vários institutos sérios e Uhum. tem também todo um movimento em torno de associações de consteladores, né? A associação da qual eu sou mais próxima é a ABC, não é? Que é a Associação Brasileira de Consteladores. E tem Hum. uma menina, uma que é do Judiciário, a Dara de Brasília, que é a atual presidente dessa associação, e agora em novembro nós teremos até um congresso dessa associação, mas existem outras também. A gente não conseguiu ainda ter uma única associação. Tá. Nos Estados Unidos você tem a Associação Americana de Consteladores, que ela é bastante forte, e ela reúne consteladores de todos os Estados Unidos. No Brasil, você tem a mais forte, é a ABC, Uhum.
outras associações também. Enfim, é um processo que nós estamos vivendo, um processo de consolidação do método, Uhum, de legitimidade, de termos mais pesquisas científicas. Já temos, não é? Já bacana. temos pesquisas, temos doutores de universidade que estão desenvolvendo trabalhos com constelação, ainda numa fase inicial, mas já bem mais adiantado do que era no início lá atrás, né? Uhum, Sim, é reconhecido pelo MEC, o judiciário já usa, né? uhum. As Sim, constelações no judiciário brasileiro é um fenômeno. uhum, Sempre que eu estou em contato com esses colegas alemães, eles querem saber, mas como? Porque o judiciário é tido como um sistema muito rígido, né? sim, Fechado, né? Na Alemanha é muito fechado. E realmente nós tivemos nós temos esse grande juiz, o grande, assim, no sentido de que ele trouxe, né, o pioneiro das constelações no judiciário, que é o Sami Storck, e hoje nós temos inúmeros outros advogados da chamada advocacia sistêmica, e que é uma revolução no campo da justiça, do judiciário, sim. é uma evolução. No meu instituto, nós temos uma advogada sistêmica que sempre, quando a gente, nas nossas formações, ela dá a parte jurídica, a gente tem também alguns que são de Fortaleza. Fortaleza, existe um trabalho que muitos que se formaram conosco estão nesse grupo, eles estão trabalhando com populações presidiárias, né, populações, presídio feminino, masculino. Aqui em Goiânia, nós, durante um ano, nós trabalhamos dentro de uma casa, dessas chamadas casas, que de casa não tem nada, mas dessas instituições para menores infratores. Foi Nossa, um trabalho belíssimo. O meu livro, esse Constelações Familiares da Medicina, que eu aproveito para fazer uma propagandazinha dele, sim, nós vamos colocar no vídeo tá o bom. nome do livro, né? Esse livro, no final, nos últimos capítulos, eu conto a experiência que nós tivemos durante um ano, aos domingos. Nós fomos nesse lugar, era o Centro de Internação de Adolescentes, CIA, que se chama, Uhum. e a gente atendeu menores num trabalho que foi muito, muito interessante. Algumas professoras da universidade, inclusive, acompanharam e a gente fazia uma entrevista semi-estruturada com eles, fazíamos o psicodiagnóstico de Rorschach Hum, nesses adolescentes. Nós acompanhamos 16 adolescentes e fazíamos a constelação, que muitos deles chamavam de costeleta, perguntavam se ia ter a costeleta naquele domingo. nossa, imagina como não saiu um trabalho rico, né? Foi uma 16 experiência histórias, riquíssima. Nós, 16 é, histórias. nós estávamos retomando esse trabalho e um projeto que chama Vir a Ser, com um grupo grande de consteladores e pessoas do judiciário aqui em Goiânia, quando veio a pandemia. E agora nós já estamos retomando esse trabalho com o juiz de direito aqui de Goiânia, que é muito aberto a esse trabalho. Ele até está nos cobrando, a gente está se reorganizando para continuar. Mas esse trabalho ele teve um impacto imenso dentro dessa instituição. Imenso. Imagino, imagino. Os meninos eles tiveram uma adesão tão grande a esse trabalho que participar das constelações aos domingos, não só como cliente, mas como representante também, passou a ser um objeto assim de compensação para um bom comportamento durante a semana. Então, se o menino tivesse tido um bom comportamento, ele era Ele premiado, podia ele participar. podia participar, porque eles queriam participar. Você imagina menino que cometeu o crime, estar diante, eu tive um insight de fazer um trabalho que foi assim, escolher um menino para ser o eu real daquele adolescente, ele escolhia, geralmente ele escolhia um outro adolescente, ele colega seu,
mas também escolher o eu infrator dele, que a gente chamava do eu 157. 157 ou 147? Acho que 157, porque é o artigo que é o assalto à mão armada. E Ele era o foi. principal causa ali da pena deles, né? E escolhíamos representantes para as vítimas também desses Nossa. meninos. Coloca E eles nesse lugar também, coloca né? eles de frente da situação. Isso foi Aham. tão impactante. Nós tivemos um resultado muito bom, de melhora. E outra, as famílias amavam o trabalho. Você Imagino. veja que Goiânia é muito grande, né? Então, para uma família ir visitar o menino no domingo, não era fácil, porque nem todos tinham dinheiro do ônibus. A Uhum. instituição não ajudava em nada. Mas o que que começou a acontecer? Começaram a vir, primeiro vinha só a mãe, né? Depois, ou se não, só uma avó. Geralmente esses meninos não têm nem mãe, nem Nem pai, pai. né? O pai está Uhum. preso ou está morto. Tá certo? Aliás, grande parte dos trabalhos foi mostrar como eles caminhavam em direção ao pai quando cometiam o crime, né? Hum. E como era prejudicial para eles não saber a história real do pai, que o pai estava preso aqui em Brasília, etc, etc. E aí começaram a vir não só os familiares mais próximos, como familiares distantes e os vizinhos. Os vizinhos, chegava aquele tanto de gente que não cabia, a sala que a gente tinha era super precária, a gente tinha que pegar cadeira, banquinho, para caber todo Para o mundo, pessoal assistir. porque aquilo foi impactando eles, entendeu? A, Né? a senhora falou da série, né? Uma Sim. nova mulher, que está impactando todo mundo, Muito, no mundo né? inteiro, né? Aliás, a senhora fez uma live com a roteirista, né? A Nuran Even. Cid E fez. tá todo mundo arrebatado por essa série, É. né? Aliás, eu cheguei na doutora Dagmar por causa dessa série, né? Alguém me falou, assiste a série, eu assisti. Aí eu vi no Instagram a entrevista, o É, bate-papo da doutora Dagmar com a roteirista. A roteirista morou no Brasil, né, doutora Dagmar? é. Essa história foi muito interessante, inclusive ela deu agora uma entrevista longa, muito, muito boa também, que eu publiquei no meu Instagram para as pessoas assistirem no YouTube, de uma outra consteladora de Barcelona que chama Ángeles Weldon. Hum, Enfim, depois eu posso passar direitinho para vocês. tá. Está no YouTube, Instituto Ángeles Wolder, acho que é. E ela, inclusive, entrou em contato comigo e me agradeceu, porque ela disse que eu fui a primeira a ter essa ideia de trazê-la para uma entrevista assim. E foi assim, eu, como muitos, né, eu assisti aquela série, eu não conseguia dormir, né? Eu não acreditei naquilo. Porque eu pensei, não é possível que está Que coisa acontecendo isso, uma linda. série tão bem feita, tão bonita, com tantos detalhes, Sim. tão perfeita com relação às constelações. Fiquei louca, fiquei impressionada, fiquei ligando para o povo, tem que assistir, A não sei o quê. importância, né? A gente entende a importância de conhecer a nossa própria história, né? E eu acho que é Exato, isso que esse instrumento permite, né? Que a gente entre em exatamente, contato, exato. porque você vai olhar e vai falar, nossa, tem famílias que repetem Padrões. padrões, Sim, sim, né? E sim. E ali o interessante é porque vai tendo uma sequência. Você vê que realmente não é uma mágica, embora seja mágico, né? Não é uma pareça mágica, mas é mágico, mágico, né? parece mágico, né? Não é algo para desconectado, por exemplo, da medicina, né? Aquilo foi muito interessante. Ela colocar uma médica muito cética, mas amorosa ali com a amiga, né? Mas Sim, questionando como tem mesmo muitos questionamentos, né? E também aquela postura do terapeuta de termina a constelação, aqueles conselhos, aqueles ritos que ele propõe,
enfim, não adianta a pessoa ir lá fazer a constelação e identificar os traumas. Ele precisa ter uma ação, né, no sentido de mudar esse caminho, mudar esse padrão. Então, ele aconselha o Toprak a liberar um pássaro, porque a grande dinâmica dele era a identidade dele, a lealdade dele ao avô que foi preso e morto injustamente, né? Exatamente. É, Então, ele não podia ser feliz. Como é que ele ia ser feliz com um avô, sendo que o avô, e ele se sentia, inclusive, um pouco culpado, porque aquele episódio dele lá, né, pulando ali a fogueira, né, ele estava junto com o avô quando a polícia chegou, né? Enfim, é então, lindíssimo é essa lindo. série. É, e a Nura, eu entrei em contato com ela, ela foi muito gentil, né? Ela é muito simpática e ela imediatamente aceitou fazer essa live. E ela tem feito outras. Vai ter uma live agora com um outro constelador, o Andrei Moreira, que tem um trabalho grande também nas constelações. Eu acabei de ver que ele vai fazer uma live, acho que dia 18, se eu não me engano. Quero até assistir. E Que legal. a Nura é uma pessoa iluminada, né? Eu Ela, é vi uma- na ela, live. es- ela escreve muito bem, ela já é uma roteirista de sucesso, ela tem outras séries, no momento ela está trabalhando num filme, né? Ela então é muito conhecida. E de repente esse trabalho dela tocou os corações das pessoas, né? É lindo Uhum. e impulsionou as constelações do mundo inteiro, né? Sim, A gente sim, tinha acabado de vir de uma onda de críticas às constelações é verdade. não é? E vem esse movimento e se expande, traz tanta seriedade e beleza para esse trabalho, né? Muito bom. É, mas eu acho que é uma oportunidade para a gente se conhecer e Sim, trabalhar isso que a gente já trabalha, né? sim. Nós terapeutas. A gente já está aqui há 42 minutos, eu continuo cheia de Nossa, perguntas. Então, a gente vai ter assim, que chamar a doutora Dagmar notícias, novamente. né? A série que a gente está falando, a gente não falou o nome ainda, mas é Uma Nova Mulher, tá no Uhum. Netflix. De fato, é muito bonita. E aí, assim, o que que eu queria falar? Acho que duas coisas. O que eu tô achando muito bacana é que, assim, então, isso nasce, né, lá na Alemanha, mas até hoje existem pessoas debruçadas nesse método e estudando isso, né? Por exemplo, esse casal Schneider, essa mulher que foi lá, então tem esse insight de começar a fazer o individual. Então, é algo que parte de mas que até hoje parece que vem sendo alimentado, né? Sim, Tem pesquisas e tem estudiosos olhando para isso, sim, né? Então, está se transformando com o tempo, sim. né? Está se transformando com o tempo, Juliana. Inclusive, à medida que a gente, porque você vê, eu, por exemplo, né? E com esse histórico aí da medicina social, né? Eu tenho muita sensibilidade para essa questão social, tanto que muitas vezes eu sou chamada para e gosto, né, de fazer constelações para olhar um pouco o cenário da política, por exemplo, no mundo, no Brasil, uma guerra, uma situação. Eu acho muito interessante, a constelação pode ajudar muito a gente nisso. E também com essa questão do sintoma e doença. E esse estudo anterior que eu havia feito e que continuo fazendo, que eu ainda acho que eu não sei nada ainda dele, que é da psicossíntese de Roberta Sadioli, eu tive um insight de criar um método que eu estou desenvolvendo ele agora, eu falo no livro, no último capítulo do livro, que eu chamo de constelação do eu à luz da psicossíntese. E esse trabalho, essa constelação do eu à luz da psicossíntese, que eu achava até que era assim um grande insight só meu, a gente tem aquela ideia e a gente, né? E eu acabei apresentando num congresso na Alemanha, e nesse congresso eu tive a grata surpresa de ver vários estudiosos que tinham tido a mesma ideia, estavam fazendo um trabalho semelhante. Talvez o nome não fosse o mesmo, né? Mas eram trabalhos de constelação de partes do eu, né? O Roberto Sadioli chama de pequenos eus.
É Uhum. você identificar, por exemplo, um exemplo simples assim, esse final de semana nós tivemos um workshop bem bacana, grande, de constelação aqui em Goiânia, e um dos clientes, um jovem músico, ele estava trazendo muitos sintomas, ele tinha um sintoma de uma ansiedade, ele separava isso de uma angústia, ele tinha um sintoma de medo, mas ao mesmo tempo ele também tinha o eu músico dele, que é um músico muito bom, e, enfim, então eu resolvi fazer, no caso dele, diferente de uma constelação familiar clássica, uma constelação do eu, que ali o nosso terapeuta lá da série, o Saman, ele Uhum. faz um pouquinho também, quando ele pede para a Ada, que é aquela Uhum. principal, que ela escolha um personagem para ser o eu racional dela, não Sim. é? E o eu é mais emocional, não foi? Uhum. Então, Foi. essa ideia é uma ideia que está aí, que está surgindo, e eu sistematizei esse trabalho tendo como base o Bert Hellinger, mas também o Roberto Assadioli, que considera que a gente tem um eu real, mas que a gente tem também o eu real ou self, né? Hum. Mas você tem também um eu que fica num campo mais de uma observação, um eu observador, você tem o que ele chama de eu superior, não é? Uhum. Que é essa conexão com esse eu superior, esse eu essa partícula, vamos dizer, espiritual, divina, que Uhum. muitas escolas falam isso, né, sobre isso. E você tem os pequenos eus, que são estruturas que não é de defesa, experiências traumáticas, a criança ferida, enfim, se a gente for separar a gente né, fragmentar-nos em vários eu, você vai encontrar todas essas características. E a constelação do eu, à luz da psicossíntese, permite essa integração desses eus, o reconhecimento. Reconhecer, por exemplo, um sintoma ali na série também tem a parte que o Zaman diz para aquela que tem o câncer: você já agradeceu o seu câncer? Você precisa Uhum. agradecer o seu câncer. E assim, meninas, eu sei que o tempo tá curto e a gente vai falando, mas assim como a Nura foi tomada, né, nesse trabalho dela por vivências traumáticas e de perda, né, do pai muito rápida e de uma irmã brasileira, da família brasileira que a acolheu quando ela era adolescente, com 18 anos, eu também me vi muito tocada. Recentemente, eu fui diagnosticada com um câncer de mama, sabe? Hum. Agora, em novembro, completo um ano que eu fiz a cirurgia. Felizmente, foi um câncer, embora um câncer mesmo, daqueles que assusta, mas Uhum. bem na fase inicial. E então, fiz a cirurgia e fiz radioterapia, não precisei fazer químio, e agora acabei de fazer os exames todos de novo, e graças a Deus eu estou bem. Mas eu entendi o que que é aquilo, agradecer ao câncer, né? O Olhar, que aquilo tá te olhar para aquele mostrando? eu, né? O que que aquilo está te mostrando, né? E Uhum. como é que fica a sua vida depois desse diagnóstico, né? Ela Sim. pode ser muito melhor do que ela era antes. A minha está sendo, a minha não tem a menor dúvida, né? De você focar no que é essencial, de você não se perder tanto, não perder tempo com coisas que não são importantes, não é? De você estar mais conectada com a sua família, com seus amigos, enfim, é um outro olhar para o viver, né? E as Traz uma constelações, mensagem, né? exato. E as constelações ajudam muito nisso. Nesse final Uhum. de semana eu atendi um senhor, um homem, que por sinal eu já o conhecia, com um câncer de próstata, e ele num processo ainda de muita dificuldade de aceitar esse diagnóstico. E foi muito bonito o trabalho. Foi um trabalho, eu vou dizer, ele está curado do câncer dele? Não. Mas ele entendeu que ele podia abraçar o medo, o eu dele que tinha medo,
e que, inclusive, esse medo não é de todo ruim, não precisa jogar esse medo fora, porque esse medo o faz ter coragem de se submeter aos exames, no caso dele, vai ter que fazer químio, rádio. Então, o medo é até um auxiliar para ele enfrentar o tratamento, né? Ele tinha um eu que ele dizia assim: eu tenho muita confiança, eu tenho uma confiança muito grande que eu vou superar, mas aí o eu dessa confiança se mostrava um pouco desconectado, ele era grande assim, ele falou, eu tenho muita confiança, e aí ele viu que ele precisava, não é, ter uma serenidade, encarar a realidade. Você vê, é um método incrível, um método que permite esse tipo de abordagem, é um método muito especial. As críticas que são feitas ao método são levianas, a meu ver. Uhum, Eu acho que podem ter uma razão, porque talvez a pessoa tenha tido uma experiência ruim, negativa, ou uhum, ela ouviu uhum, falar alguma coisa. Mesmo na uhum, questão, meninas, por exemplo, da violência contra a mulher, que é uma crítica que se faz, que a constelação, ela coloca o algoz diante da vítima, ela humilha a vítima. Isso não é verdade. Não é assim. No judiciário, quando a constelação é feita, ela só é feita para quem quer fazer aquele trabalho. E outra sim, coisa, na violência doméstica, nós precisamos sim ter uma política também de olhar para o agressor. O agressor é o marido, é o pai dos filhos. Não uhum, adianta eu só dizer, olha, que eu posso falar isso com uma certa tranquilidade, porque eu, durante muitos anos, eu fui uma líder do movimento feminista no Brasil. uhum, Eu coordenava grupos de mulheres, como médica de saúde pública em São Paulo, eu abri casas de apoio às mulheres. Nós implantamos um serviço na maternidade de Jabaquara de atenção a mulheres vítimas de violência, um serviço pioneiro no Brasil. Então eu considero que eu tenho legitimidade para falar sobre isso, uhum, né? E o que eu estou vendo que as constelações estão fazendo? As constelações estão mostrando uma solução de fato, porque a violência é uma dinâmica. Aquele sim, homem que agride, ele é também uma vítima. Se você olhar para o sistema dele, ele foi muito agredido pelo pai ou pela mãe. Tá certo? Ele visualizou o pai assassinando a mãe quando criança. Ele vem de uma dinâmica de algozes na geração dos avós. E se você dá a este homem, este ser, uma oportunidade dele identificar esse padrão e dele mudar de comportamento, você quer um resultado melhor do que isso? Ou nós vamos defender, então, pena de morte no Brasil? não, não. É Não é? ressignificar, né? E todo mundo tem uma história, né, doutora Davi? Exatamente. Sempre. Mas acho que também tem muita, como em todas as profissões, né? Tem muita gente que não leva muito a sério a prática ou não faz da melhor maneira. E aí tem pessoas que têm péssimas experiências, né? Sim. É por isso que a senhora apontou, Juliana perguntou como é que a gente pode encontrar bons consteladores. Então, você que Uhum. está assistindo o nosso vídeo, que se interessa em fazer constelação, busque um bom constelador, né? Uhum. É. Saiba Exato. onde E eu acho que buscar. tem um fator aí também, doutora Dagmar, que é a ignorância. E a Sim. ignorância no sentido mais puro da palavra, do não De saber, né? E ignorar. aí eu Não É. vou, saber mesmo, de e aí ignorar vou dizer mesmo, de é. mim mesma, assim, eu confesso que até assistir esta série, eu era uma pessoa muito pré-conceituosa em relação à Sim, constelação. sim, Eu admito que eu nunca li nada a respeito. Eu ouvia falar, eu tenho pessoas muito próximas que participaram de constelações e vinham me falar, e assim, eu aqui na minha ignorância e no meu pré-julgamento, falava, não, isso é teatro, que loucura que é isso. Eu falava, sem conhecer aham, mesmo. sim. Quando eu assisti essa série, eu Uhum. falei, gente, mas esse negócio é Tem bonito qualquer isso. coisa, E aí eu né? saí conversando com as pessoas sobre essa série. Então, assim, Sim, tem algo da ordem, a gente faz isso o tempo todo na nossa vida.
a gente julga Sim, tudo sem e a conhecer. todos o tempo todo. É, A é gente, verdade. nós somos reis de opiniões, né? Hoje eu li uma Prédio. coisa que é, em relação a isso que é maravilhosa, assim. A gente forma opiniões, toma essas opiniões como verdades absolutas, se agarra a elas e vai. Então eu acho que talvez o convite que a gente possa fazer aqui para as pessoas é: permita-se a dúvida, permita-se mas será que é isso mesmo que eu acho que é? Deixa eu ler alguma coisa a Uhum, respeito. uhum. Deixa eu procurar, então, esses institutos e canais desses institutos que possa me dizer, que possa me trazer notícias. Conversar com outras Deixa eu assistir essa série pessoas. para ver o que que é isso, né? Então, Uhum, Exato, é, eu acho que, pelo menos exatamente. para mim, talvez, eu fiquei com vontade, a gente começou a falar, vamos falar de constelação uhum. no balaio, porque é isso, porque eu me reconheci nesse lugar de ignorante, de muito preconceituosa, e falei, eu preciso saber um pouco sobre isso, né? E aí eu vou fazer uma pergunta que espero que seja a última, porque já está Vai tarde, ser, vai ser. mas é porque eu aqui na minha ignorância tinha aqui para mim constelações familiares. Eu achei que fosse algo que só pudesse ser feito entre familiares. Inclusive, eu escutei em algum lugar, alguma vez, uma pessoa falando, uma pessoa que trabalha com criança ferida, e falando que, por exemplo, famílias com filhos adotivos não poderia, porque não é do mesmo sangue, e que o que baseava as constelações era essa coisa sanguínea. E eu estou te escutando Uhum. falar lá, né, dos adolescentes infratores, do judiciário, eu estou assim, como é isso? Então, estou aqui na minha ignorância fazendo essa pergunta. Então, constelação familiar não tem a ver com família, necessariamente. Um sangue. Tem a ver com família no sentido ampliado da família, né? Uhum, A família, a constelação traz, reforça esse conceito da família, que não é só a família consanguínea, né? A consanguínea é muito importante, todos pertencem, mas também pertencem os que são adotados, pertencem aqueles que foram excluídos. Inclusive, essa noção de pertencimento do sistema familiar, Bert Hellinger ampliou de uma forma incrível, e que com a prática você vai vendo como ele tem razão. Por exemplo, fazem parte também do meu sistema familiar as vítimas dos meus familiares. Então, no meu livro, eu cito um caso, que é um caso que eu gosto de citar, porque ele é um rapaz que eu acompanho até hoje, no consultório, e que me procurou há 10 anos atrás, ou mais de 10 anos, com o início de um quadro de violência. Um jovem, assim, classe média, e ele no consultório ele dizia assim: eu posso morrer ou matar, tanto faz. Até o subtítulo do capítulo que eu falo sobre isso é assim: eu posso morrer ou matar. Aquilo me chamou muita atenção, né? A mãe levou, dizendo que ele era um menino muito amoroso, mas de repente na escola ele tinha tido uma briga, ele era grande e o sobrepeso, e ele tinha batido e machucado muito a outra pessoa, o outro menino. E, enfim, aí eu sugeri uma constelação. Na constelação dele, ele estava duplamente identificado. Ele estava identificado com um avô algoz, que era um homem psicopata, que matou muitas pessoas, que a família sabe, ele matou 4 pessoas, talvez tenha matado mais, não foi condenado, nunca foi preso, era uma pessoa que tinha um poder, assim, aqui no interior de Goiás, e nunca foi preso por isso, o que agrava a questão, né, transgeracional. E ele estava identificado também com as vítimas desse avô. E muito interessante, porque o representante dele na constelação olhava para esse avô e olhava para as vítimas e falava assim: eu posso morrer ou matar, tanto faz. a frase linda dele. Exatamente as palavras que ele havia me dito no consultório e que eu não havia de contar para ninguém, né? Então, o que Bert Hellinger traz para a gente? Que essas vítimas, elas passam a fazer parte, elas passam a pertencer ao sistema familiar Uhum. daquela geração seguinte.
Tá, Você vê maravilhoso. que noção ampliada. A Sim. questão da adoção é muito bem trabalhada na constelação, porque os pais adotivos precisam ser Sim, incluídos. integrados, Uhum, incluídos nas preces dos pais que adotaram. uhum, Não necessariamente aquela pessoa precisa ir de encontro aos pais adotivos. Pode ser que sim, pode ser que não. Entendeu? Pode ser que realmente ele tenha que incluir no seu coração, não é? E sair do julgamento. Quantas constelações de filhos adotados, quando você coloca a representante da mãe biológica, essa mãe é por amor. uhum. E ela Sim, fala que ela fez essa doação foi por amor, porque ela Por não tinha amor mesmo. condições de criar aquela criança. sim, E sim. isso abre alguma coisa dentro do coração daquela pessoa, Uhum. né? Uhum, uhum. Então, é isso mesmo, Juliana. Muito bem. E, e é preciso conhecer, vale a pena conhecer. Nós Não, temos Sim. muitos eu quero ler o seu consteladores livro, tá? bons. Assim, eu vou comprar o seu livro e Leia. vou ler. E depois, quem sabe, a Eu gente faz um também, eu episódio para também. falar do seu livro. Porque eu tô aqui cheia de perguntas, inclusive, mas tudo bem, vou deixar para lá. Eu só tenho Tá de bom. verdade mais uma. A constelação é um processo, são várias constelações sobre é uma pergunta, a pessoa chega com uma pergunta, e aí é um processo ou é uma constelação e se resolve? Ou cada caso é um caso? É uma constelação, no sentido de que é uma constelação para aquela questão. É claro que você pode ter, por exemplo, algo novo, surgiu algo novo, a pessoa trabalhou ali, e inclusive na série, né, tem um momento que a seguir, né, procura e fala assim, não quero olhar de novo aquele segredo que apareceu lá. Então, às vezes, você pode retomar aquele trabalho a partir de um fato novo, mas normalmente não há necessidade. Uhum, Ela é um processo, Juliana, porque ela tem seu começo, seu meio, seu fim, mas não é um fim que acaba ali. Ela continua, que aquilo continua reverberando. E mais, como a série mostra muito bem, a pessoa vai pegar aquilo tudo ali, aquela informação que emerge, que estava no nível subconsciente daquele sistema, e de repente você tem aquelas informações todas, não é? E o que você vai fazer com essas informações? Você uhum, pode, inclusive, é difícil, depois que você faz uma constelação realmente bem conduzida e que você entre em contato com uma série de emaranhamentos que você estava presa ali, você identifica aquilo, é difícil que você volte a um estágio anterior, mas não é impossível. Você pode, inclusive, fazer uma escolha. Eu uhum, não quero olhar para isso, é muito, sei lá, é doloroso, eu não quero, ou eu não estou pronta. E às vezes aquilo fica ali reverberando sobre você, às vezes dura um ano, uhum. e de repente cai as fichas e você percebe que ali tem algo e que eu não preciso ficar repetindo esse padrão, né? Uhum. E Doutora também Dagmar, sim. Tá a... vendo? Tudo inimigo não, no é que eu fim. lembrei de uma coisa importante. Uma paciente minha resolveu fazer constelação familiar. O conteúdo do que ela traz da constelação familiar rendeu tão bem Salto, a é um psicoterapia salto, dela, foi um exato, salto, né? E eu lembro que ela me exatamente. perguntou antes, o que você acha de eu fazer constelação familiar? Eu falei para ela, desde que você procure uma pessoa bem capacitada para fazer, e o conteúdo que ela trouxe para a clínica foi incrível. Então, o casamento da constelação com a psicoterapia É perfeito. é muito É bacana. muito bom. Você sabe que eu recebo muitas indicações de psicólogo e de médicos, inclusive psiquiatras. Aqui em Goiânia eu Uhum. tenho tido indicações de médicos psiquiatras. O que que eu faço? Eu os convido a estarem presentes na hora da constelação. E várias vezes, assim, psicólogo está ali presente, a pessoa às vezes não consegue nem ficar sentada, ela fala, nossa, por quê? Porque o psicólogo, o psicoterapeuta vai tendo insights, ele vai
percebendo processos que estão ali, que ele já havia, né, pensado e tudo. É muito, muito bom. Aqui tem vários aqui em Goiânia, psicólogos que me encaminham, que não são consteladores, não querem ser, mas respeitam, encaminham e muitos acompanham. E a terapia dá um salto, não tem Sim. nem dúvida, né? Eu digo que eu fiz assim, eu comecei a fazer psicanálise, eu tinha 18 anos. Eu tinha um pensamento repetitivo, muito negativo, depressão, e eu não tinha motivo para isso, eu tinha uma situação familiar muito boa. Eu falo um pouquinho no livro sobre isso. Então, eu comecei a fazer psicanálise aos 18 anos. Eu já estava estudando medicina, e aí eu não tinha dinheiro para pagar aquela terapia. Meu pai, na época, embora meu pai fosse um homem bem avançado, bem bacana, mas ele achava que eu não precisava. E eu tinha vergonha de contar para ele que eu precisava, que eu tinha alguns pensamentos negativos e tal. E aí eu tinha morado nos Estados Unidos, no intercâmbio, e dava aula, sabia inglês, então eu passei a dar aula de inglês 3 vezes por semana, à noite, pegava esse dinheiro todinho, e entregava na mão do meu analista. E eu comecei, então, o curso de medicina, quase todos eu fiz com essa análise. Fui para São Paulo, segui durante 8 anos, eu tive um analista lacaniano maravilhoso, quase mata a gente de raiva, né? Mas aprendi muito com ele, eu cito ele no livro, inclusive, sou muito grata. Até hoje ainda tem insight, coisa caindo do que eu trabalhei com ele. Só que quando eu fiz essa constelação minha com o Gunther Weber durante o curso, e que eu trabalhei inúmeras questões que eu trazia desde a minha adolescência, e que aquilo veio com uma clareza tão grande para mim. Claro que eu acho que se eu não tivesse feito todo esse processo, eu não tinha chegado onde eu cheguei. Mas aquilo foi assim, sei lá, um corte vertical, né, na minha história toda. E eu, assim, eu tinha vontade de ir falar para eles, ó, aquele sonho que eu tinha repetido, assim, assim, assim. É isso, eu estava identificada com a minha mãe, o suicídio Ai, do eu meu acho isso uma avô. sacanagem ficar identificada com os outros. É, menina, você Né? desidentificar é um alívio. Você falar, É. não, minha querida mãe, né? Eu cito no livro uma coisa minha com minha mãe, que minha mãe morreu muito cedo, né? Ela tinha 55 anos. E linda, minha mãe era uma mulher linda. E uma pessoa dinâmica, socióloga, e morreu com, enfim, uma doença neurológica. E sofreu muito, foi uma morte muito sofrida. Então, numa das viagens que eu faço à Alemanha, eu estava com 55 anos de idade, na idade dela. E o que que foi acontecendo comigo? Eu fui plasmando, eu gosto desse termo, que foi bem isso, eu fui plasmando uma realidade que não tinha o menor sentido, porque era tudo de bom, né? Eu participar dessa pesquisa, Gunther Weber, que é um presente, só de falar dele eu me emociono, é uma pessoa linda, né? E eu, muito amigo meu, tudo aquilo, tudo na melhor, tudo pago, tudo maravilha, ficava nos hotéis maravilhosos e os passeios maravilhosos. E o estudo, tudo de bom, né? Que foi um presente que eu recebi da vida. Mas nessa viagem eu comecei a pensar que tudo poderia dar errado. E Hum. veio na minha cabeça um pensamento assim: e se eu perder o meu passaporte no aeroporto da conexão? Aconteceu. E se acontecer isso assim, assim, aconteceu? E eu lá sozinha, e a minha mala foi extraviada e tal, aquela confusão. Eu ia determinando o que, que ia acontecer, até eu estar na estação de trem em Munique, e me veio um pensamento assim: só falta agora eu ser atacada por uns skinheads aqui, porque eu bem morena assim. Nessa hora me aparece um grupo de skinheads na minha frente. Na hora que eles apareceram, meia-noite, eu falei: não, isso não é verdade, eu estou criando essa realidade. E aí eu peguei a minha mala, levantei e eles vieram para cima de mim. Por sorte, eles estavam sendo vigiados por um policial, por 3 policiais.
e os policiais me protegeram, e eu saí fora daquilo, peguei o trem para onde eu tinha que ir. E aí eu fiquei pensando assim, meu Deus, o que que aconteceu comigo? Aí eu cheguei nesse hotel, para terminar, viu, Juliana? Chega, já tá tarde. Cheguei nesse hotel, assim, numa montanha, um lugar lindo, mas eu cheguei exausta, porque era para eu chegar meio-dia, eu cheguei 3 horas da manhã, depois de passar, Nossa. tive que fazer um novo passaporte no consulado em Roma, e foi uma loucura, uma loucura. Eu estava morta de fome, cansada. Imagina uma viagem do Brasil, nossa, uma tragédia. E aí, quando eu cheguei nesse lugar, e 3 horas da manhã, eu vi uma plaquinha na porta do hotel, assim, Mrs. Ramos, please ring the bell. Falei, sou eu mesmo, sou eu. A plaquinha para mim. Eu apertei a campainha, vem esse dono do hotel, um alemão bem grandão, e de pijama. Ele chega, me recebe com muita gentileza, me leva até o quarto, me mostra qual que é o quarto e tudo. Aí eu estava com muita fome, porque eu esqueci de comer, foi aquela loucura. Aí eu disse para ele assim: será que tem esse um pedaço de pão? Me lembro que eu falei, um pão, um chá, qualquer coisa, porque eu estou sem comer e tudo. Aí ele falou: ah, nós estamos sabendo, a senhora perdeu o passaporte, não sei o que e tal. Eu falei, pois é, tudo. Aí ele disse assim: não, eu vou trazer para a senhora. E aí eu fechei a porta do quarto, fiquei sentada, que eu não podia nem deitar, que se eu deitasse eu dormia, desmaiava, né? Fiquei esperando um pouquinho, passou assim uns 15 minutos, bate na porta, eu abro a porta, este homem com uma bandeja, nessa bandeja tinha geleias, queijos de tudo quanto é tipo, suco, chá, leite e um vasinho de flor natural. Olha. Olha Quando que eu coisa. vi aquilo, eu só chorava, né? Eu comecei a chorar, chorar, chorar. E ele falava, Mrs. Ramos, what's going on? What can I do for you? Eu falei, não, eu estou chorando de emoção, de alegria, muito obrigada por tudo isso. Peguei aquela bandeja, nem consegui comer nem um décimo do que tinha aquilo ali, né? Porque Olha. mas então eu vi um contraste, né? Aí quando terminou tudo, que no dia seguinte eu me encontrei com o Gunther Weber, e o Gunther sabia da minha história, e aí eu encontrei com ele, eu ainda estava muito chorona, aí ele me abraçou bem forte, e eu disse para ele assim, foi horrível, eu achei que eu iria morrer. Realmente, eu achei que eu ia morrer. Teve uma hora que eu achei Ó. que ia acontecer alguma coisa. Aí ele virou para mim e falou assim, mentalize, né? Pense na sua mãe e diga para ela assim, querida mãe, foi o bastante, né? It's enough, ele disse para mim. Aí eu entendi que eu estava profundamente identificada com a minha mãe. Como? Como que eu poderia fazer uma viagem maravilhosa, com tudo Uhum. certo, tudo maravilhoso, dando tudo certo, e naquela mesma idade, minha mãe morrendo, como é que eu podia? É como se fosse uma Nossa. lealdade minha à minha mãe, Sim, sim. entendeu? Se ela não teve, Então, eu também não posso ter. e quantos de nós estamos presos nessas lealdades invisíveis? Não é? Agora Pois é. chega, né, gente? Pronto. Ai, olha, doutora Dagmar, foi surpreendente, foi muito bonito te ouvir. Eu acho que a senhora Obrigada. trouxe relatos muito pessoais, né? Uhum. Então, assim, gratidão pela entrega, né? Seja essa entrega dessa transmissão desse conhecimento, desse método, dessa história, como da entrega das experiências que você, enquanto humana, viveu, né? Então, gratidão. E eu vou ler o seu livro e já o convite já está Eu feito, também. tá? Depois que eu ler o seu livro, a gente vai te ligar e volta para falar mais para Para falar gente do livro. do Eu também vou livro, ler o Ótimo. livro. tá Tá bom? bom. Aliás, ele já Obrigada, está no meu gente. carrinho da Amazon. Da Amazônia. É isso aí.
Então, Que bom, meninas, eu gratidão. adorei esse balaio de Nós que Pandora. Vocês são adoramos. ótimas. Boa sorte para Obrigada, vocês. doutora Obrigada para Dagmar. nós. Vou E passar a olha, seguir Parabéns. vocês agora, a perseguir, né? A isso, acompanhar. nos persiga. Pode perseguir. E o balaio é nosso, tá? Então, se a senhora tiver algum tema que queira contar, uma história, pode ser da constelação, Se quiser nós trazer estamos aqui, alguém é para só conversar com a gente, um exatamente indicar Também quarteto, seria alguém. bom. as portas estão Ótimo. Meninas, olha, abertas, ouça essa pessoa no balaio. O balaio é Ok, estamos nosso, juntas. Tá bom, tá? tá tá ótimo, Tá meninas. bom? Boa certo? sorte para vocês. E Obrigada. gratidão. E você que está assistindo a gente, curte, ativa o sininho, Compartilha, compartilha, comenta, né? comenta. Tem um monte de coisa para você comentar nesse vídeo. É isso aí. Um monte de perguntas E para você sigamos até um fazer. próximo episódio. Grande beijo. Um beijo.